Meu, que saudade dos anos 20. Isto é, quando eu ainda nem pensava em nascer. Meu Deus, que época maravilhosa. Se você acha que já conheceu todos os gatos sacanas da televisão e dos quadrinhos, eu estou aqui para te apresentar mais um, o diabólico gato Waldo. A HQ que estou para falar para vocês é um ticket de viagem ao tempo de ouro das animações. O Boulevard dos Sonhos Partidos foi a primeira HQ publicada pela editora Todavia em 2017, porém a história originalmente foi publicada em 2002. É uma HQ do Ken Ditch com uma participação de seu irmão Simon Ditch. O traço dele é um absurdo de lindo e eu adoro o jeito que ele monta as páginas. Eu comprei essa HQ novíssima por R$18 no sebo, na real eu troquei por umas HQs que eu já não gostava mais e valeu super a pena. Nos anos 50, o pai de Ken Ditch, que é conhecido por ser um grande diretor de animação, que já trabalhou na Paramount, já fez até uma série de curtas para a televisão do Crazy Cat, de 62 a 64, começou a administrar um velho estúdio de animação. Alguns funcionários trabalhavam nesse mesmo estúdio desde os anos 20, e Ken Ditch, que sempre se interessou por animação, decidiu acompanhar o seu pai no trabalho. Foi lá que ele conheceu Nathan, sobrinho de um desses antigos funcionários. Era um moleque meio perturbado e que por grande parte de sua vida só teve o tio como companhia no porão de sua casa. O porão era como uma ruína dos tempos de sucesso do tio, e o pai de Ken Ditch, ao reconhecer o potencial daquele animador que estava apodrecendo no porão, o convenceu de buscar um tratamento psiquiátrico. Alguns meses se passaram e o animador recém-reabilitado pediu para que o pai de Ken Ditch voltasse à sua antiga casa para buscar algumas artes, e o que acontece nessa noite é um dos gatilhos para que Boulevard dos Sonhos Partidos fosse criado. Nesse dia, o Ken Ditch acompanhou seu pai, empolgado por ir na casa de um animador veterano, e aí, depois de muitas batidas na porta, uma mulher atende completamente bêbada. A princípio, ela não deixou eles entrar, mas depois de muito tempo tentando explicar o que estava acontecendo, ela os deixou entrar no que foi se desenrolando no interesse amoroso no pai do menino. Quando a mulher percebeu a presença do nosso pequeno Ken Ditch, ela praticamente o empurrou escadas abaixo pro porão para ele brincar com Nathan, porque ela tinha coisas para resolver com o pai dele, se é que me entende. Foi nesse clima de desconforto que ele desceu as escadas e encontrou Nathan, que estava com uma estatueta estranha na mão. Vou falar como ele descreve. Parecia uma espécie de demônio com uma bolsa de canguru e uma cauda gorda. Quando Nathan tirou a ponta do latão de cauda, vi que era um tipo de cachimbo. Ele colocou uma coisa verde esquisita no cachimbo estranho e empurrou para mim. Talvez fosse maconha, embora nenhuma maconha que fumei depois tenha me afetado do mesmo jeito. O molecote puxou o dedo do Duende Verde e começou a ver o show de animação Vaudeville mais cósmico, maravilhoso e colorido de todos os tempos. E o mestre das cerimônias era um gato chamado Waldo. A única informação que Nathan deu pra ele naquela noite foi que aquele cachimbo aparentemente pertencia ao tio dele. As visões pareceram ter durado horas, mas na verdade foram menos de minutos. O pai do menino acordou no porão e foi o puxando pro carro para eles voltarem para casa. Foi um total desastre. Quando Ken Ditch foi ver qual foi o único desenho que o pai conseguiu pegar, ficou completamente aterrorizado. Naquele quadro estava o mesmo gato que ele viu em suas visões. E no verso estava escrito Waldo, demônio dos infernos. Mas pode ser que não fosse o mesmo gato que ele tinha visto, afinal ele estava meio confuso. Resumidamente, voltando bêbado de uma festa com o irmão, eles acabam reencontrando a estatueta de uma forma meio estranha. E ao voltarem para casa e acender um incenso nela, ele é tomado por um sentimento familiar, seguido de uma inspiração súbita que durou a madrugada inteira, em que ele produziu freneticamente a primeira página de uma história do gato Waldo. Se isso é ter uma imaginação fértil, se é algo demoníaco, eu já não sei, e prefiro não saber. Porém, sugiro que você fique longe dessa estatueta caso algum dia se depare com ela. Uma última coisa que eu gostaria de falar antes da gente realmente adentrar essa HQ é que o Ken Ditch é um quadrinista underground bem conhecido, principalmente no movimento de quadrinhos adultos. Já foi publicado pela Raw, que é a revista editada pelo Art Spiegelman, porém eu nunca tinha ouvido falar dele. Também não vejo muita gente falar sobre esse quadrinho e, se eu não me engano, é o único quadrinho dele publicado aqui no Brasil. Caso vocês conheçam outros que tenham sido publicados por aqui, me falem, mas que eu tenha conhecimento, esse aqui é o único. Inclusive, aqui no começo tem um recadinho falando que teve uma ajudinha editorial do Art Spiegelman e do Chip Kidd. Chip Kidd eu não conhecia, mas dei uma olhada nas artes dele, parece ser bem legal. Eu vi um pôster de Batman bem da hora, mas não conhecia. A HQ se inicia com o celebrado número de Winsor Newton, que mescla a animação com o teatro. Uma plateia cheia e um lugar glamuroso o aplaude. Chegou até mesmo a agradar a realeza em algum momento, mas já não era 1910.
quase 20 anos depois, seu número é apresentado num bar clandestino chamado Servinis. Agora, um breve parênteses aqui para uma curiosidade, caso vocês não saibam, por que o termo bar clandestino? Nesse período, a lei seca foi estabelecida nos Estados Unidos e estava em grande rigor, principalmente por pressão de grupos religiosos, mas talvez até mesmo por uma questão pós-guerra de passar uma imagem do povo puritano. Não era permitido o consumo e nem a venda de álcool. O povo queria encher a cara e não era tão difícil conseguir também, era só subordinar um policial ali. Esses lugares como teatros, lugares de apresentação, eram usados como fachada para venderem álcool e consumirem lá dentro, então ao mesmo tempo não era uma coisa muito escondida. É só engraçado como foi falho, a tentativa deles de proibir o negócio acabou alavancando pra caramba o tráfico. Mas enfim, tá lá o nosso queridíssimo Winsor Newton apresentando seu número com todo o charme, porém pouco parece interessar o público que tá mais ocupado paparicando e enchendo a cara, com exceção de uma pessoa que o observa atentamente, Ted Mishkin, que o admira desde pequeno. Quando Winsor vai fazer um discurso, é completamente ignorado e, ao ser levado para seu carro por Ted, quase que implora para que o garoto prometa que não vai terminar em uma linha de montagem deplorável como o daquele filisteu das fábulas Fontaine, em suas palavras. O ano é 1933 e quem tá trabalhando lá? Isso mesmo, o Ted, e com ele a ilustre companhia do gato Waldo, que até mesmo sugere que ele tome um golinho para terminar o desenho mais rápido. Nunca fica claro o que exatamente é o gato Waldo, um delírio coletivo, uma condição mental, algo demoníaco. Eu só sei que o bichano parece ter vida própria e sente um prazer imenso em implantar o caos. Ele fica ainda mais puto quando há uma mudança em seu desenho e que ele se torna fofo e ingênuo. É óbvio que ele leva isso como um ataque pessoal e vai tirar satisfação com seu criador, Ted, em que ele fica atazanando o tempo todo. Mas não vamos pular muita parte da história não, calma aí. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir o seu like e seu comentário caso esteja gostando do vídeo. Sinta-se à vontade para se inscrever no canal caso queira ver mais coisas assim. E agora eu vou passar a palavra pro gato Waldo. Olá, companheiros e caros telespectadores. Caso você goste de vídeos como esse, espera por mais. Agora há uma forma de apoiar esse canal financeiramente pela Catarse a partir de R$10, ou então fazendo Pix a partir de R$1, podendo colocar um recadinho anônimo. Os links estão na descrição e apoie apenas se quiser e principalmente se puder. Agora vamos continuar com o vídeo. Uma personagem interessante e recorrente é Lillian, o interesse amoroso de Ted que está tendo um caso com seu irmão Al, que é bonitão, mas bem galinha. E sim, vocês vão perceber que essa é uma novela mexicana que se passa dentro de um estúdio de animação em que todos os personagens acabam se trombando em algum momento e algo bem bacana da narrativa. Uma coisa bem bacana da narrativa é que ela vai pulando de perspectivas e do tempo que se passa, o que pode parecer bem confuso numa primeira leitura, ou então eu que sou meio lerda mesmo, mas quando eu reli as coisas ficaram um pouco mais claras pra mim. Eu gosto muito de quando o pessoal do estúdio vai assistir a gravação da animação, em que tudo é ao vivo, então a banda toda tá lá, a gente vê como é feito os efeitos sonoros, é tudo muito manual e muito vivo. Com a ameaça do estúdio não receber mais apoio do banco pelos desenhos em cor da Disney estarem vendendo muito mais, é necessário uma reforma que é moldada completamente por Al, sem o consentimento de seu irmão Ted, que é o inventor do Waldo. E pro Ted, o Waldo é muito mais que apenas um desenho. É uma criatura de carne e osso que o acompanha desde sua infância. Então imagine só como seria ver uma das únicas coisas que você é bom fazendo, seu projeto de vida, ser completamente destruído e moldado por outra pessoa para agradar massas. E imagine só quantos outros artistas não se viram frustrados pelos mesmos motivos, ou então não tiveram nem a oportunidade de mostrarem o seu projeto pela indústria não acreditar ou não ser a demanda do momento. Até porque sucesso de bilheteria nunca significou nada. Quantas obras aí foram ganhar reconhecimento anos depois? E apesar de hoje em dia ter mais espaço para experimentações, o mainstream continua dominando, o que por muitas vezes impossibilita do artista conseguir executar suas ideias da sua forma. Quantos projetos criativos e grandiosos acabam ficando só no papel por não ter orçamento, enquanto a gente recebe uma caralhada de lixo genérico por ano? Enfim, há uma mudança no visual do gato Waldo que o transforma na cara da Disney, e o Ted tá lá no cinema assistindo aquela porcaria, se entupindo de bebida, quando o gato Waldo começa a reclamar e sugere que ele vá visitar o seu irmão, pois ele faria alguma coisa diferentemente do Ted, que só consegue ficar observando aquilo e não muda nada.
3 horas da manhã, o Ted vai completamente bêbado para casa do irmão e acaba o flagrando com o grande amor de sua vida, Lillian. Ele tem um surto e é internado numa clínica de reabilitação, onde ele se encontra com Windsor, que também tá lá. Lá eles discutem sobre um novo projeto com o gato Waldo, e a brincadeira que o Kindich faz com as páginas nos deixa muito imerso na loucura desses caras. A sensação que eu tenho dessa HQ é que ela é uma grande homenagem às animações e uma crítica árdua ao mercado e seus consumidores. Ele parece colocar a frustração de muitos artistas que veem, às vezes, o projeto Suas Vidas serem transformados em produtos sem valor nenhum. E é por isso que Boulevard dos Sonhos Partidos é uma HQ que eu indico tanto e que eu não conhecia e vejo pouca gente falar sobre. Caso for comprar pela Amazon, compre pelo link na descrição que vai me ajudar pra caramba, ou então faça como eu e vá garimpar uns sebos e vai que dá sorte, né? Eu achei o final muito bonito, é uma história bem tragicômica, eu sinto o pesar e a alegria do Kindich ao escrever isso aqui. Então eu recomendo pra caramba, tem certas nuances que eu prefiro não revelar para que você tenha essa experiência ao ler. Mas eu vou ficando por aqui e até uma próxima.